Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira. Na verdade, chega para vocês na terça. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a Silvia, a Maria, a Regina, o Cleiton, o Fábio, deixa eles ir entrando. Então, para vocês que estão chegando pela primeira vez, eu me chamo Alex Lorenzetti, estou hipnoterapeuta, terapeuta regressivo. Neste canal nós falamos de espiritualidade, de hipnose, regressão e falamos de tudo um pouquinho, sempre relacionado ao que? A melhora da nossa vida, uma forma de levar a vida mais leve, de ver as coisas de uma forma mais tranquila, para que a gente tenha uma vida mais suave, mais tranquila. Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora, não deixem de curtir, de compartilhar, se inscrevam aí no canal do Iburu. Se você quiser me seguir, tem lá no Instituto Iburu no Instagram e também no Facebook, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Janeiro Branco e Justiça. O povo tem tentado, através de cores e nos meses aí, criar formas de trazer que as pessoas parem para pensar na saúde. Então tem o Novembro Azul, tem o mês do suicídio, que só me falha a memória, é o setembro, eu não tenho muita certeza. Mas agora estamos no Janeiro Branco e que ele fala sobre o quê? Sobre a saúde mental, uma mente saudável. Esse movimento, ele é um movimento nacional que cria esta cultura de uma mente saudável. Mas o que é uma mente saudável hoje? Se formos parar para pensar de uma maneira mais ampla, é muito difícil nós termos uma saúde mental com tudo que acontece, se nós não nos conectarmos com algumas coisas e principalmente nos desligarmos de algumas coisas. Mas se nós pegarmos aí, o que nós podemos dizer sobre saúde mental? Então, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em primeiro lugar em pessoas mais ansiosas e em quinto lugar na depressão. Então estamos no ranking lá em cima, nunca teve tanto consumo de medicamentos controlados, tanto para a ansiedade como para a depressão, quanto para outros tipos de situações ou doenças mentais. Eu não gosto muito de usar doenças mentais, eu prefiro mais, muitas vezes, o transtorno, que fica uma forma um pouco mais sutil, independente se está certo ou não, tá? Mas aí nós temos o que ainda, além da ansiedade, da depressão? Nós temos o burnout, que é o quê? Que é o esgotamento profissional, onde as pessoas não têm ideia, vão trabalhando, vão emendando, vão fazendo, as empresas cada vez cobrando mais e dando poucos recursos para que essas pessoas possam trabalhar e executar. Então elas estão sempre em extremo estresse, onde você entrega muito com muito pouco recurso. As empresas não conseguem perceber isso. Na verdade elas percebem, mas enquanto elas acharem mão de obra para fazer esse tipo de trabalho, vai estar sempre acontecendo. Acontece normalmente em casos de gestão. Nós temos aí o bipolar, que é o transtorno afetivo bipolar, que existe aquela mudança de humor muito grande. Tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que na verdade o TOC ele vem do quê? Vem da ansiedade, onde ela vai se ampliando e vai criando a síndrome do pânico, o TOC, cada vez vai ficando cada vez pior, cada vez as crises mais intensas por períodos maiores. Tá? O borderline, que também existe aí, que também existe alteração de humor, alteração afetiva. Então, não vim aqui para dar aula dessas doenças, mas sim
para saber o que tem aí pelo mercado, né? Mas se nós pegarmos no budismo a gente vai perceber para eles uma mente saudável está ligada ao quê? A esforço correto, a atenção plena e a concentração correta, que é uma coisa que a maioria de nós não consegue fazer e não tem ideia. Seja bem-vinda, Nice. Então, são situações que nós não temos ideia desse esforço correto, dessa atenção plena e dessa concentração correta. Mas o que isso está ligado muitas vezes? Nós estamos acostumados na nossa tradição, onde os nossos pais foram criados e foram instruídos para quê? Para trabalhar em empresas onde entravam e não se tinha data para sair. Hoje nós estamos num processo onde a troca de emprego ela é muito grande, com muita frequência. Muitas vezes porque não se adequou ao trabalho, muitas vezes por causa do estresse, muitas vezes por causa do borderline, ou melhor, do burnout. Então, assim, é uma sequência. Mas o que é um esforço correto? As pessoas que sofrem com depressão, as pessoas que sofrem com ansiedade, ou que sejam esses transtornos que eu passei para vocês, elas têm um esforço demasiado, um excesso de energia em algumas coisas. E por esse esforço não ser correto, é que começa a gerar todas essas síndromes, essas doenças, essas dificuldades. Então, quando nós começamos a entender que o esforço que muitas vezes nós fazemos, ele está sendo muito maior do que o nosso corpo está acostumado, ou até mesmo que o nosso corpo consegue trabalhar, começam a aparecer estas alterações. Quando nós pensamos e começamos a falar, eu não tenho mais hora para nada, eu chego em casa muito estressado, muito cansado, esgotado mentalmente principalmente, é hora de nós começarmos a repensar. A atenção plena, tem um negocinho aí que nós chamamos de celular, que ele judia de todo mundo, porque ao mesmo tempo que muitas vezes nós estamos querendo nos concentrar, vira e mexe o quê? Nós temos o celular, onde nós perdemos a nossa atenção. E daí nós iniciamos o multitarefa. Muitas vezes as pessoas dizem, não, porque eu sou multitarefa. Podemos ser multitarefa, mas até onde multitarefa? Até onde o multitarefa é uma situação que te agrega ou te atrapalha. É uma forma de você começar a pensar aí. Hoje, na situação que estamos, é muito comum termos 2 empregos, ou um emprego e alguma coisa para complementar a renda. Então, com isso existe uma sobrecarga. E quando também entramos na parte de concentração correta, nós não conseguimos nos concentrar. Ao mesmo tempo que fazemos aqui, fazemos ali, cuidamos lá, respondemos, atendemos o telefone, voltamos. Não estou dizendo que o multifunção é errado, não estou dizendo que você fazer algumas coisas ao mesmo tempo é errado. Mas muitas vezes a demanda que você dispõe do seu corpo e a sua energia está muito relacionado a isso. E aí vem as doenças, as síndromes. Mas, além disso, eu queria trazer para vocês o seguinte. Quando falamos aí em trabalho, né? Ou
a questão do estresse, da ansiedade, tudo, que energia você está vibrando? Lá vem o Alex com a história da energia novamente. Eu conto isso para vocês, eu falo para vocês porque eu vivi isso. Eu vivi um processo na minha vida onde eu só trabalhava, onde muitas vezes eu virava noites trabalhando, dias, para poder entregar, para poder fazer, para poder mostrar que era capaz. E isso é uma energia que o grupo onde você está vibra. Tem muita gente que diz assim, eu sou ligado no 220, no 380. E eu, não, tá bom, eu concordo com ela, mas por dentro eu penso assim, que pena. A vida tá passando, não tá conseguindo aproveitar. Realmente, porque pessoas que estão ligadas no 220, no 380, enfim, elas não conseguem aproveitar a vida. Elas não conseguem se conectar com elas e não conseguem viver o momento. Eu atendo algumas pessoas com burnout, que só em falar do trabalho delas, elas se arrepiam, começam a passar mal, começam a dar tremedeira, de passar por perto. E daí começa uma situação que muitas vezes não consegue resolver nem externamente nem internamente, porque não se conhecem. A ansiedade, excesso de futuro, medo, insegurança do que pode acontecer, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta num relacionamento, porque eu estou cada vez mais só, a depressão, um excesso de passado, aonde era assim, aonde era assado, aonde eu tinha dinheiro, aonde eu tinha amigos, aonde eu tinha uma mulher, aonde eu tinha paz de espírito. E quando nós juntamos isso, nós pegamos essas duas situações, nós esquecemos de viver o presente. Que o presente é aonde nós temos o quê? A nossa saúde mental. Nós estamos na concentração, nós estamos no esforço correto. Nada impede de você dar um gás, de fazer tudo o que você deseja fazer para você poder implantar coisas novas. Mas é um pico e depois você retorna. Então eu vivi, não porque eu preciso entregar, porque muitas vezes muito relacionado ao quê? A dinheiro. Dinheiro é bom, traz facilidades, dinheiro é uma energia muito boa que te dá condições de ajudar outras pessoas, mas muitas vezes as pessoas se prendem nessa energia e esquecem de viver o presente, a atenção plena e a concentração, como dizem os budistas. Mas aqui eu queria entrar num outro detalhe, já falamos de energia, tanto está ligado no 220, no 380, como a energia que você vibra, e perceba que normalmente as pessoas que estão ao seu redor, elas vibram mais ou menos nessa energia, principalmente quando nós falamos de trabalho. Mas agora eu queria conversar com vocês a respeito de valores. Porque os teus valores, eles estão relacionados diretamente a esse tipo de doenças. Quais são os seus valores? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tenho alguns valores: paz de espírito, justiça, resiliência, honestidade. Então, eu pergunto para vocês quais são os seus valores. E muitas vezes, quando eu vejo algumas pessoas, muitas vezes eu gosto muito de tomar café, eu convido pessoas para ir tomar café, e eu percebo os padrões delas no café, elas estão tremendo, estão agitadas, não conseguem parar, degustar alguma coisa, ou chegam muito agitadas e demora aí uns 15 minutos para ela poder
baixar a sua velocidade para poder curtir. E daí eu pergunto quais são os valores de uma pessoa aonde está sempre assim, ó, agitada, ligada, que não para, que não descansa. Na verdade não é descansar, não relaxa. Porque descansar, quando ela deita, muitas vezes ela dorme, ela tem um sono agitado, mas o relaxar, esse que é o grande detalhe. Então, quando falamos em atenção plena, eu coloco a parte do relaxamento. Quando você vai para um determinado lugar e lá você o quê? Aproveita aquele lugar, seja onde for, e você está lá, atenção plena naquele momento, naquele lugar. Isso faz com que você se desligue de algumas outras coisas. Então, quais são os seus valores em relação ao seu trabalho, à sua vida amorosa, ao dinheiro, às pessoas? Quais são os seus valores em relação a isso? O que te move é o medo, a insegurança? Qual que é o esforço que você faz fora do normal para que você tenha um mínimo de convivência? Existe a parte do fármaco, existe, que é necessário, muitas vezes é necessária a parte de medicamentos, para que você possa começar a ter uma saúde mental melhor. Mas só os medicamentos não adiantam. Existe mudança de hábitos, existe a terapia, a hipnose, a terapia regressiva, para você poder entender que crença é aquela ou que movimento é esse que você faz, que você se desdobra, esquece a sua vida pessoal. Muitas vezes o que é que você quer mostrar para o seu pai, para sua mãe ou para as pessoas que estão por perto de você, que você consegue, que você é o bonzão, que você mostra, ó pai, mãe, eu consegui. Então é necessário, a vida é equilíbrio. Quem já veio aqui nas outras lives, eu sempre falo que o universo ele trabalha com equilíbrio. Então quando chega a doença, quando chega o problema psicológico, vamos dizer assim, o transtorno, é porque já está lá na última fase. E com certeza você nunca parou para pensar nos seus valores. Os valores, eles dão um norte para nós. Os valores, eles o quê? Eles são a base de tudo na nossa vida. Eles começaram lá com o papai e com a mamãe, dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Alguns valores se tornaram crenças limitantes. Alguns valores, eles impulsionam as pessoas. Mas aí você cresceu, você começou a ir para a catequese, você começou a ir para a igreja, você começou a ir para o balé, jogar futebol. E daí você começou a ter novos valores, além do que estavam na sua casa. E daí você começa a ficar um pouco mais velho, você começa a ter um trabalho, e daí você começa a perceber que talvez o seu valor que você tinha na sua infância, ele mudou um pouquinho. E você começa a entrar nos valores da empresa, e que é o trabalho, porque tem que produzir, tem aquelas empresas. Não estou falando, estou dando exemplos aqui, gente. Que os funcionários, quando dá 6 horas, um vai embora às 6 vezes. Mas como ir embora? Não, eu falei, meu serviço está tudo em ordem. Não, mas aqui ninguém vai embora antes das 7. Então, acabo que entrando num ciclo de valores. Se nós pararmos para pensar na questão de valores, temos a questão da honra, da justiça. E que daí, hoje, quem estava no grupo, eu mandei uma foto lá.
de um Amalá para Xangô, que Xangô é responsável pela justiça. E muitas vezes as pessoas pedem justiça, mas elas não têm noção do que elas estão querendo. E quando falamos em justiça, em valores, eu pergunto para vocês, vocês estão sendo justos com vocês? Onde você está num trabalho meramente por dinheiro? Eu sei que a situação não está fácil e, enfim, mas é só para vocês pensarem. E daí as pessoas muitas vezes começam a ficar doentes, aí perdem emprego, começam a ter problemas nas finanças, começam a ter problema de relacionamento. E daí, mas por que tudo isso? Aí as pessoas, né, que nem eu falei agora há pouco, ficam doentes. Eu tive um conhecido, eu gosto muito dele, ele foi um professor meu, ele teve câncer de próstata. E ele chegou e disse assim para mim, Alex, por que eu? Eu sou um cara tão bom. Eu sou um cara que gosta de ajudar as pessoas. E naquele momento eu não tive condições de conversar com ele, eu também não tinha conhecimento, eu só me calei e ouvi. E se você está passando por tudo isso, talvez você pergunte, né, mas por que comigo? E daí vem a questão da justiça. Qual que é a justiça que você tem com você? Você tem sido justo com você? Você tem dado condições para relaxar, condições para fazer coisas diferentes, condição para estar em concentração correta, atenção plena, esforço correto? Então, falando de Xangô, mas se nós pegarmos lá na questão 167, onde fala de reencarnação, que nós falamos na semana passada, eu pergunto para vocês, quando falamos em justiça, e vocês sabem que eu trabalho com terapia de vidas passadas, então eu acredito plenamente em outras vidas, nós estamos falando de justiça relacionada a quê? A esta vida ou a outras vidas? Ou tudo junto? Então, quando falamos em saúde mental, em mente saudável, nós temos que começar a pensar uma série de detalhes que eu coloquei aí para vocês. Não vou colocar aqui vida fitness, não, isso aí é outros 500, mas assim, você tem se alimentado direito ou você vive comendo porcaria? Não sou nutricionista. Você tem feito algum tipo de exercício? Você tem tirado tempo para dar uma caminhada de leve? Para você poder movimentar teu corpo, movimentar a tua energia? Saúde mental começa por aí. Em você parar, se desligar das coisas, dar o teu tempo, entender e também, principalmente, entender o que? Os teus sentimentos. Porque se estamos falando de mente saudável, estamos falando do que? De sentimentos, emoções. É ela que nos baseia, é ela que nos dá o norte. É como eu já expliquei a questão da ansiedade. Você recebe através dos seus 5 sentidos, vai para o tálamo decide se joga para o neocórtex ou se vai direto para a amígdala. Se vai para o neocórtex, se ele não conhece, ele vai o quê? Aproximar aquele sentimento, aquela emoção para poder dizer alguma coisa e para poder decidir o que vai ser feito. Então, os teus sentimentos, eles vão retroalimentar as novas informações que vêm na sua vida. Então, muitas vezes nós vamos deixando para trás, o tempo apaga tudo. O tempo, muitas vezes, ele diminui.
mas muitas vezes fica lá. A dificuldade de se relacionar, os problemas de relacionamento interpessoal ou na empresa ou com amorosos, problemas de ódio, vingança, problemas de não se perdoar. Essas doenças ou esses transtornos, né, eles estão muito relacionados a isso. O que fizeram para mim e eu aceito isso. E daí nós vamos entrar novamente na questão da justiça. O porquê que eu estou passando isso? Mas o porquê que eu aceitei isso, então? Você já não pensa? Será que não é mais uma forma de se pensar? O porquê que eu aceitei esta situação? É muito difícil eu perdoar alguém. Muito difícil, muito difícil. Porque é muito difícil eu aceitar que a pessoa me machuque para que ela possa vir me pedir desculpa que eu tenha que perdoá-la. Esse é um princípio que eu aprendi. Ela que lute com os problemas dela, eu tenho os meus. Então, justiça, quando falamos em justiça, que nós esquecemos de ter justiça com nós mesmos, de ser justos com nós. Nós também temos a justiça divina, a justiça de Xangô. E que muitas vezes um prato como esse que eu mostrei lá, mandei no grupo, é usado para ajudar na saúde mental das pessoas. Para que as pessoas possam voltar a ter saúde. A troca de energia, não é barganha, troca de energia. E daí entra o que? Xangô é justiça. Ele vai decidir se é justo ou se não é. Aí você para e pensa, mas nessa vida eu sou bonzinho, boazinha, eu ajudo, eu dou oferta, eu dou o dízimo, eu ajudo as pessoas, eu vou lá no sopão. Será que estamos falando de justiça só dessa vida? Com certeza não. Vamos à meditação, então? Vamos lá? Então, todos sentados, coloque a mão aí sobre os joelhos. Joia, vamos lá então, Nice, vamos meditar. E o momento da meditação é um momento que ele o quê? Ajuda a você se concentrar, ajuda você a ter atenção. É um processo em que te ajuda em todo este processo de saúde mental. Mas muitas vezes as pessoas o quê? Elas não conseguem parar e se desligar um pouco. Tá? Seja porque precisam de algum tipo de barulho, porque precisam estar conectados no celular, olhando o celular. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil, para outras é um pouco mais difícil. Mas experimente ficar 24 horas sem celular. Ficar 24 horas, não, pode ficar de celular, fica com o YouTube, com o WhatsApp, mas fica sem acessar o Instagram e o Facebook 24 horas. Se quando chegar ali no meio-dia, na metade da tarde, você já não vai estar surtando. Experimenta fazer o teste, mas não é não dar nenhuma olhadinha, é ver a notificação lá e não mexer. Mas vamos lá então, pessoal. Se vocês puderem sentar, é melhor, porque deitar logo vocês vão cochilar e não sou eu que quero estragar a noite de sono de vocês. Mas também, se quiserem, não tem problema nenhum. Então, hoje vamos fazer diferente. Hoje, feche os seus olhos hoje e vá seguindo as minhas instruções. Com os olhos fechados, você vai respirando.
Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Mais uma vez. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Vá fazendo esse movimento no seu tempo. E conforme o seu corpo for ficando mais relaxado, você vai corrigindo a sua postura. Mas continue a respirar. Você vai continuar respirando. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Agora você vai encher bem cheio o seu pulmão. Bem cheio mesmo. E você vai segurar. Bem cheio, enche lá bem cheio, segura, solta. Mais uma vez. Bem cheio lá, encheu. Segura. Solta. Se você está sentado, ajusta a sua postura e tu vai perceber que daqui a pouco ela vai ficar certinha. Vai respirando. E agora, enquanto você vai respirando, você vai prestar atenção na sua postura. Deixe sua coluna ereta, coloque os ombros para trás e vá respirando. Isso mesmo. E vá percebendo a sua postura. Vá respirando cada vez mais. Vá mantendo a postura. Isso mesmo. E enquanto você vai mantendo a postura, perceba qual é o desconforto que existe aí nas suas costas. É nos ombros, é mais no pescoço, é no meio das costas. Vá respirando e perceba essa dor. Esse desconforto, isso mesmo. E você vai prestando atenção nesta dor, nesse desconforto, que você vai respirando cada vez mais. E você vai percebendo agora que você vai corrigir novamente a sua postura, porque se ela saiu, corrija a postura, vai respirando. E você vai concentrando na sua postura ereta agora. Isso mesmo, bem desta forma. E você vai prestar atenção no desconforto que existe nas suas costas. Ou se não é nas costas, se é no quadril, se é na lombar, se são nos ombros. Vá percebendo. Vá percebendo, isso mesmo. E enquanto você vai percebendo esse desconforto, você começa novamente a prestar atenção na sua respiração. Perceba o ar entrando, saindo, entrando, saindo. Que você vai percebendo o ar entrando e saindo. E você vai ficando mais relaxado. Mais relaxado. Mas a sua postura, ela continua ereta. Isso mesmo. Enquanto você vai percebendo esse desconforto que existe aí nas suas costas, você começa a imaginar que você está numa sala de controle. Uma sala de controle onde existem vários botões. Vários botões. Botões, alavancas. E existe ali uma alavanca ou um botão de girar
do jeito que ficar melhor para você. Você vai escolher qualquer um dos dois. E esta alavanca ou esse botão de girar, ele tem uma marcação que vai de 0 a 10. 0 a 10. E você vai mexer nessa alavanca ou nesse botão conforme está o desconforto nas suas costas, ou o desconforto que está no seu corpo. Aonde 0 o desconforto não existe e 10 o desconforto é muito grande. Perceba esse desconforto agora. É físico, é emocional, é sentimental, é talvez um sentimento que você tem aí. Escolha. E gradue de 0 a 10, onde 0 não existe nada e 10 é muito forte. E você vai posicionar este botão nesta numeração de 0 a 10, onde 0 é muito bom, é nada de desconforto, e 10 é muito desconfortável. E agora, conforme eu conversar com vocês, vocês vão baixar um ponto. Por exemplo, se o desconforto era 9, você vai baixar, girar este botão ou baixar a alavanca do 9 para o 8. Isso mesmo, então vamos lá. Você coloca a mão no botão, na alavanca, e você começa a girar lentamente, ou baixar lentamente essa alavanca. E agora você começa a perceber que do 9 ele foi para o 8, ele diminuiu um ponto, independente em qual ponto se você está, se é no 7, se é no 5, se é no 3, independente qual ele está, diminui um ponto. E conforme você diminui este ponto, esse sentimento, esse desconforto, ele diminui também. Respire fundo agora. E agora, você vai diminuir mais um ponto deste desconforto. Diminua, independente de qual ele seja, diminua. E esse desconforto que você tem, esse sentimento, ele vai diminuir. Isto. Respire novamente. Sinta ter diminuído esse desconforto, perceba. Perceba esse desconforto ter diminuído, independente de qual ele seja. E agora nós vamos diminuir 2 pontos de uma vez só. Se ele está lá no 6, você vai movimentar a alavanca ou o botão, fazendo com que ele chegue em 4. Isso mesmo. Vai diminuindo, você vai percebendo que esse desconforto vai diminuindo ainda mais. Bem desta forma. Isso mesmo. Vai diminuindo. Muito bem. Agora, tem um outro botão, uma outra alavanca do lado, que está relacionado à sua tranquilidade neste momento. E da mesma forma que você diminuiu um, você vai aumentar o outro, que é da sua tranquilidade agora. Eu não sei em que número está a sua tranquilidade, mas você quer que ela aumente. Então, 0 é muito baixa e 10 é o máximo.
Vá percebendo essa tranquilidade, em que número ela está aí na sua escala. Isso mesmo. Perceba, de 0 a 10, quanto está nessa escala? Muito bem, posicione a alavanca ou o botão lá, no número que você escolheu. E agora você vai respirar bem fundo. Mais uma vez. E você vai girar este botão em 2 pontos. Se ele está no 5, você vai elevar a 7. Vá movendo lentamente. Se ele está em 6, em 8. Vá movimentando lentamente e vá respirando. E você vai percebendo a sua tranquilidade aumentar. Você vai ficando cada vez mais tranquilo. Mais tranquila. Isso mesmo. E agora tem um outro botão do outro lado aí, que está relacionado à paz. Perceba qual sua paz neste momento. Escolha a escala. Colocando a escala, vamos elevar ainda mais essa paz agora. Eleve ainda mais essa paz. Vamos aumentar 2 pontos já de início. E você vai mexendo no botão, mexendo na alavanca, subindo ela, e a sua paz vai aumentando. Vá percebendo a sua paz aumentando. Vá aumentando a sua paz agora. Isso mesmo. E você vai respirando cada vez mais. Isso. E agora você vai percebendo como você está tranquila, você está em paz. Bem desta forma. E é com esse sentimento de tranquilidade e paz que eu vou contar de 1 a 5. E quando chegar em 5 e somente em 5, você vai voltar para o aqui e agora e abrir os seus olhos. 1. Se sentindo cada vez mais em paz, mais tranquilo e mais leve. 2. Trazendo as percepções que você consegue controlar, as suas expectativas. 2. Vai mexendo pés e mãos, se conectando cada vez mais com você no aqui e agora. 3. Se sentindo cada vez melhor, mais energizado. 4. Se conectando com você no aqui e agora, abrindo os olhos. 5. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Se não quiserem abrir a câmera, não tem problema. Só manda aí para mim, por favor, no chatzinho aí se tá tudo bem. Dá um oi aqui, vamos ver aqui. Cadê esse povo? Joia! Muito bem, então, pessoal. Sim, normal querer ficar lá, é bem isso mesmo, sabe? E essa pessoa que me mandou agora aqui, no chat, ela tem que perceber que ela tem que começar a se desligar um pouco das coisas do mundo. Que ela precisa se conectar com ela. Que ela precisa entender que nem tudo na vida, o medicamento,
o trabalho consegue resolver, tá? Comece a criar momentos aonde você vai ter condições do quê? De ter atenção e concentração plena. Tá bom? Então, a primeira pessoa que me mandou a mensagem aí, se conecta com essa informação aí, porque se continuar do jeito que está, as suas dificuldades vão só piorar, tá bom? Gente, se vocês quiserem me fazer perguntas, vocês sabem que pode me chamar lá no privado lá, tá bom? Uma boa noite para vocês e muito obrigado, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.